Olá, gente, namastê. Estamos aqui na nossa segunda tentativa. A primeira não deu certo porque o vídeo não funcionou, então espero que o Instagram nos ajude agora. Antes de chamar a Ju, nossa convidada, para o nosso próximo Conexões Somáticas, vou fazer uma breve abertura. Vão chegando quem já estava na última. Peço desculpa. Então, lembrando que o Conexões Somáticas, a gente está no quinto encontro, eu estou muito feliz com isso, chamando mais um profissional para enriquecer nossos saberes somáticos. Então, lembrando que é um projeto que nasceu com esse intuito e essa vontade minha de uma buscadora, uma estudiosa, em saber cada vez mais sobre diferentes áreas que lidam com o corpo, mente, energia, esse corpo holístico, esse corpo que é o corpo soma, em processos terapêuticos. Então, agora a gente vai trazer um pouquinho da... ainda não teve, né, ninguém da dança, do movimento e da dança. Então, hoje eu chamei a psicóloga Juliana Melina. Então, Juju, venha! Vamos tentar você me pedindo para entrar. Vamos ver se funciona. Enquanto isso, peguem seus chás, cafés, água. Figuinhas. E... Me vê agora. Não te vejo, mas tudo bem, vamos seguir. Instagram, a gente vai ter que ir para mídia amiga, como diz a Ana Altsubo. A gente vai ter que ir para mídia amiga daqui a pouco. Não vamos te querer mais. Poxa vida, já é tão difícil, né? As redes, a gente fica longe aí, não vê. Poxa, Tudo tentamos, bem. Ju, tentamos, É, mas na gravação, depois você consegue, pelo menos rever e aí sai com a imagem, tá? Pessoal, todos estão enxergando as duas e nos escutando. Só deem um alôzinho. E aí, Ju, já te dando os parabéns para que isso fique registrado nesse dia de hoje. Parabéns a sim, todos os psicólogos e parabéns por cuidarem um pouquinho das nossas, da nossa mente, das nossas confusões. Parabéns pela profissão. obrigada, Nath. E estou feliz em te trazer na nossa nesse quinto bate-papo somático, Ju. Acho que quando a gente se conheceu, vou fazer a minha introdução para você, mas depois eu vou ler a sua bio. Adoro ficar rodeado dos psicólogos. Acho que eu tinha falado na gravação anterior que acho que eu tenho um pouquinho enrustido isso em mim. Acho que eu gostaria de ter sido uma psicóloga, mas fico estudando e vou atrás disso hoje em dia. E aí, quando você veio para o Habitar Corpo, para o curso, eu fico muito feliz que vocês preenchem a fichinha. Aí eu vi a psicóloga, falei, ai, que legal! E ainda mais depois te conhecendo mais, eu fiquei sabendo que você também é da dança movimento terapia, onde é muito parecido com o curso que eu fiz, que eu fui introduzida, que é a dança terapia da Maria Fuchs. Então, me senti muito à vontade para trocar ainda mais com você, algo que eu amo, que eu também estudo, e é isso que a gente veio falar hoje. Então, muito feliz em te ter aqui. Também, Nath, muito feliz. Obrigada, viu, pela chamada aí. Muito honrado por estar aí com você. Bacana, Ju. Eu vou até ler aqui a sua bio agora, e aí depois eu te deixo toda a palavra aqui. Então, vamos lá. A Juliana Melina é psicóloga da Gestalt terapia também, né? Gestalt terapeuta, dança movimento terapeuta, apaixonada por práticas corporais como yoga, dança contemporânea, circo, que legal, Ju, e tudo que possa integrar corpo e mente. Hoje ela atua como psicóloga clínica com adultos no formato individual, em grupos psicoterapêuticos online e presencial.
Muito bacana, Ju. Uhum. Então Isso eu é só já um trechinho, assim, do tanto de coisa que a gente faz, né, Nádia? A gente tenta resumir aí um pouquinho do quanto das a práticas gente estuda, né, nessa área da saúde, né, Ju? para, tá o tempo inteiro se reciclando, se atualizando, né? Então, agora eu quero que nas suas palavras você traga um pouquinho, né, de quem é você, como começou essa jornada, e aí entre no que é a tal da DMT, a dança movimento terapia. Já pode engatar aí. Bom, bom, eu tô aí nessa jornada corporal desde pequeno, assim, né? Que a gente começa aí fazendo arte, fazendo ginástica olímpica, natação, vôlei. Então, acho que isso é muito importante para a gente começar a ter essa consciência corporal, né? Do que é mover o corpo. E aí, com a psicologia, né? Eu me formei, fiz a Gestalt também, que foi um encontro, assim, muito especial de complementação com a psicologia. Só que eu sempre tinha alguma coisa assim, falando, cara, tá precisando de mais alguma coisa, sabe? Tu tem algum estudo ainda que falta para fechar, né? Fechar assim, entre aspas, né? Porque nunca fecha de verdade. Mas para me sentir mais contemplada assim no meu trabalho, né? E aí eu conheci a Isabel, que é minha psicóloga, né? A fundadora do portal DMT, Uhum, que apresentou a DMT. Eu falei, cara, é isso, porque uniu a psicologia com o movimento, né? E aí, pronto. Aí eu consegui fazer essa integração nos meus atendimentos, né? Tanto individual, grupo, e estamos aí continuando a jornada de estudos e atendimentos também. Então, uhum. seguindo, Lindo, né, Ju. a minha jornada. Uma união vinda, né, da psicologia com a dança e com o movimento, né? Sim. E aí, já entrando um pouquinho, né, no que é a DMT, a gente chama DMT, né, que é a abreviação de Dança, Movimento e Terapia. A DMT é justamente essa união da psicologia com a dança e o movimento, né? Então, ela integra a psicoterapia das artes criativas, que vem mesmo, né, da raiz da arte com as teorias criativas. Então, tem abordagens que trabalham com essa autoexpressão dentro do processo, elas são chamadas de terapias expressivas, né? Então, a DMT ela Uhum, está dentro desse ramo aí também. E tem uma descrição que eu gosto muito, assim, que é da American Dance Therapy Association, que uhum, resume bem assim, o que é, né? É um monte de coisa, mas ela traz um resumo bem bom, que é justamente o uso da dança e do movimento dentro do processo terapêutico. Então, ela uhum, promove essa integração social, emocional, uma integração, né, em conjunto aí de todas essas especificidades do processo terapêutico, né? Então, eu gosto bastante de usar ela, né, para a gente entender claramente como que é, o que que é a DMT. uhum, Assim, quando a gente fala de movimento corporal, Nath, a gente não está falando só assim, dos aspectos funcionais, sabe? Pegar, andar, como é que eu me movo, mas a gente associa tanto os sentimentos quanto as emoções dialogando com esses movimentos, né? Então, como que eu faço esses movimentos? O que que me move? Por que que eu faço isso, né? Como que eu me movo diante do mundo, da minha vida? uhum, E da mesma forma, né? Como que esses movimentos afetam a nossa psique, né? Como que esse movimento que eu faço, isso aqui, por exemplo, né? O que que isso uhum. significa aqui agora, né? Por que que eu estou trazendo esse movimento? E aí a própria pessoa vai trazer esse significado. Então, é mais ou menos isso, assim, o que que gera esses movimentos na nossa psique, nas nossas emoções. Não, e é perfeito, porque você está falando que realmente não é só um mero movimento, uma mera dança, no caso, né? Quando você Sim. sugere, talvez, o paciente para dançar, mas é tanta coisa, Ju, que deve estar envolvida atrás disso, né? Está envolvido o pensamento que está indo para mover, tá vindo emoção que está se colocando para ser movida, intenção, trauma, memória.
E a gente pode, tipo, colocar 1 milhão na lista, né? 1 milhão de coisas que vem junto com esse movimento. Então, imagino que vocês, como psicólogos, o quanto pode vir de resposta só de testar, né? Trazer, sugerir, né, para o paciente fazer isso. Exatamente, Nath. Uma coisa que é importante falar é que, assim, é o próprio paciente que dá esse sentido do movimento, né? Então, Tá. tem algumas abordagens que são muito interpretativas, né? Então, sei lá, se eu estou fazendo isso aqui, né, tem um significado X. Dentro da DMT, quem vai dar esse sentido é o paciente, né? A gente está ali fazendo essa integração, facilitando com recursos, com movimento, com fala, com esses recursos, para que ele consiga acessar esse sentido, né? Tá. Eu acho que é importante trazer essa diferenciação também. Ô, Ju, então nesse caso, por exemplo, tem como seria assim? Existe um protocolo, algo que vocês seguem? Você vai sugerir alguma coisa e também depende da sessão ou não que você vai sugerir. E aí você vai explicar isso para a pessoa, para o paciente, para que ele observe e faça algumas correlações com a sua vida ou com o que ele está passando. Então tem né, essa explicação para ele ficar atento a isso, como que é mais ou menos a parte assim prática, né? É difícil explicar, né? Porque, assim, só vivenciando para saber como que é o processo, justamente porque a DMT ela envolve processo terapêutico, né? Até uma coisa que é importante frisar, assim. Uma das diferenças das abordagens de terapia, de dança terapia, vou até falar um pouquinho já dessas Tá. diferenças, né? É que algumas abordagens não têm esse acompanhamento do paciente. Então, elas são terapêuticas, mas elas não são psicoterapêuticas. Verdade, Então, tá. existe um acompanhamento, assim. Então, é difícil explicar como que é uma sessão de DMT, porque cada sessão tem a sua especificidade, né? O grupo ou o indivíduo, né? Ele vai levantar necessidades muito específicas ali daquele momento, né? Então, o terapeuta ele vai estar observando, ele vai estar ali atento ao campo e vai trazer propostas de acordo com aquela necessidade específica do grupo ou do indivíduo, né? Dependendo de qual modalidade a gente está trabalhando. Então, assim, te dizer como que é exatamente, né? Eu convidaria a gente a fazer uma prática, por exemplo, né? Assim, para Uhum. tirar um pedacinho aí de como que funciona, né? Mas a DMT em si, ela é processo terapêutico, né? Então envolve tempo, envolve uma certa cadência aí das sessões para a gente ir integrando essa parte da psicologia com o movimento. Tá. Você sugere, Ju? Você quer fazer alguma coisinha? Você acha que funciona na live? Ah, eu Você acho que manda. que não. Vou deixar a curiosidade aí pro pessoal me chamar pra gente fazer. Porque é muito isso, assim, é muito da experiência de cada um, né? Assim, É o que você falou também, né? Um paciente, alguém que você já está acompanhando, né? Que você já tem um histórico, né? Daquela pessoa. Então, não é. Por exemplo, você me falando, me veio a dança terapia, que é a base da escola que eu fiz, que eu não sou formada integralmente como dança terapeuta, tá? Deixo aqui registrado. Mas eu fiz o intensivo, então tenho como se fosse uma base, uma introdução da dança terapia, né? A formação completa ela é muito grande também, é meio eterna. É tipo, vai fazendo todos os anos. E aí, se o Pio Campo, meu professor, escutar isso, depois ele vai me puxar a orelha. Mas é muito tempo, né? Então, eu resolvi fazer só algumas coisas da dança terapia e alguns intensivos. Mas realmente o que você colocou da dança movimento terapia é que tem muito essa questão individualizada e do processo terapêutico. A dança terapia a gente faz muito para grupo. Então, lógico, a pessoa ali, o movente, né, o movedor, tá ali movendo e atento aos teus processos, às tuas emoções, pensamentos, tudo que emerge. Mas é muito uma coisa até que vai de encontro a mais você se autoconhecer, se explorar, também relaxar, entrar em contato com as emoções,
do que de fato você pegar um ponto específico, porque não vai ter ninguém ali te acompanhando, né? Um Hum, terapeuta ali do teu lado te acompanhando. exatamente, Nath. É, uma das diferenças também que é importante falar é que a DMT ela integra também o verbal com o não verbal. Então, muita gente me pergunta assim: ah, mas vai ser só dança, vai ser só movimento? E a gente fala, gente, a gente não é só movimento, a gente é também fala, a gente também está aqui verbalizando, né? O verbo também é movimento. Uhum. Então, tem essa integração, né? Justamente para a gente fazer o processo completo, né? O que adianta também eu mover, mover, mover e não assimilar isso, não dar forma para isso, né? E a forma que eu falo não necessariamente é só verbal, a gente pode desenhar, a gente pode usar argila, a gente pode usar outro recurso para dar forma àquele movimento que a gente fez, né? Então, é importante falar dessa integração também, que, né, somos todos, somos tudo isso, né? Somos corpo, mente, alma, enfim, estamos aqui nesse processo, né? E, e é isso, assim, as outras abordagens, né? Eu conheço poucas no sentido de fazer mesmo, de ser paciente, né? De fazer mesmo as terapias, mas elas não atuam em campos específicos de intervenção, né? Por exemplo, pessoas que chegam com depressão, com alguma síndrome, né? Com alguns aspectos importantes para a gente ver, a DMT ela tem esse olhar, porque ela vem de bases psicológicas, né? Ela tem uma base enraizada nas teorias psicológicas. Então, Uhum. ela vai conseguir intervir diretamente naquela pessoa que tem uma especificidade diferente, né? Então, isso também é um ponto importante para diferenciar aí a DMT das outras abordagens terapêuticas, né? De dança terapia. Eu ia até te perguntar um pouco esse lado, Ju, realmente num atendimento individual, que depois aí você Uhum. fala, né, que também dá para fazer em grupo e individual, né? Acho que você já citou, mas para individual, por exemplo, vamos falar das coisas que a gente está mais, né, em epidemia, principalmente aqui no Brasil. Ansiedade, como, né, o primeiro país do mundo em índice de ansiedade. Então, nessas mais básicas que a gente diria, né? Ansiedade, uma depressão, uma exaustão. Existe, tipo, protocolos? Eu entendi que você falou que é muito, né, assim, intuitivo. Você falou que não tem, né, uma regra exatamente, mas existe, tipo, protocolos de como você vai trabalhar com cada parte da saúde mental, com cada doença. Com certeza, sim. É importante a gente fazer uma anamnese, né? Conhecer um pouquinho da. É o que a gente faz na psicologia também, né? Porque, enfim, tá integrado. Mas é Uhum. importante a gente saber, né, o histórico da pessoa, a anamnese, né? A gente faz ali uma conversa, um bate-papo antes, justamente para a gente entender qual direção a gente vai seguir, né? Então, existem. Não é uma técnica, né? Mas existe um direcionamento que a gente vai observar diante daquele paciente, né? Então, tem coisas que eu vou fazer, que eu vou sugerir para o paciente fazer, que eu não vou sugerir para outro, por exemplo, né? Sei lá, um que tem. Eu atendo uma pessoa idosa, Uhum. né? Vou trazer atendo uma pessoa idosa que tem dificuldade de locomoção, que tem algumas coisas mais limitadas. Eu vou trazer um repertório completamente diferente de um jovem de 19 anos, né? Que está ali ativo, que tem já uma saúde muito boa. Então a gente se adapta, né? A gente se adapta Uhum. de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, nesses sintomas é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma pessoa muito ansiosa, eu não vou trazer movimentos ou coisas, né, ou recursos que vão trazer mais agitação, mais ansiedade, né? Então a gente vai se moldando de acordo com aquele paciente do que o paciente traz na sessão para gente. Tá. E normalmente tem que ser várias sessões também, né, Ju? Assim como sessões de terapia, que vai se abrindo, né, a cada semana. Se você abre, né, aquele corpo com movimentos,
tem que ser meio regular, tem que ter uma constância, imagino. Não, ou uma sessão, às vezes, pode ser bem reveladora. Pode ser também, assim, não tem uma regra, sabe, Nath? Mas dentro da DMT, a gente, como eu falo, né, gosto de frisar, como é processo, né, o processo envolve um tempo. Então, é importante que tenha, assim, uma regularidade, né, para a gente poder acompanhar. Quanto mais eu vejo o paciente, mais eu conheço sobre ele, mais eu conheço o repertório de movimento, mais eu sei, mais ele também me conhece, a gente cria vínculos, né? Hum, Mas, de fato, assim, né, uma sessão, por exemplo, se eu for dar um workshop, né, eu não vou estar dando um processo terapêutico, uma DMT em si, mas a gente vai mostrar mais ou menos como é o meu trabalho dentro de uma sessão de DMT, assim, é uma pincelada, né? hum. E vai ter benefícios? Pode ser que sim, pode ser que a pessoa saia, né, completamente com vários insights, com muitas coisas, mas pode ser que também ela precise de um pouco mais de sessões para conseguir elaborar alguma coisa, né? Então, vai depender muito, assim, né? Não é uma regra, assim. Tá, é muito de sentir, né? Deve ser um campo bem É, individualizado, né, Ju? sim, E sim. você podendo ter uma pincelada ali no habitar corpo da teoria polivagal, do sistema nervoso, eu fiquei aqui pensando, né? Eu já com a cabeça que fico pensando em sistema nervoso, você deve, né, hoje pensar um pouco mais, aquele paciente entrando ansioso, você fala, opa, se eu fizer tal movimento, eu vou ativar mais o simpático. Se eu Com fizer um outro certeza. recurso usando o nervo vago ali que eu aprendi, eu vou dar uma, né, vou entrar um pouquinho mais no parasimpático. Eu não sei se isso agregou ou ajuda alguma coisa na dança movimento terapia, se você conseguiu agregar alguma coisinha disso, Ju. Com certeza, Nath, com certeza. Eu sou muito fã do seu trabalho. Já aqui falando, porque a gente que trabalha com o corpo, quanto mais a gente se trabalha em termos pessoais, né, mais a gente tem repertório para conseguir ampliar e trazer coisas novas para o paciente, né, para quem está chegando. Então, esses conhecimentos, assim, a gente super agrega dentro das sessões, né? Tanto que no curso, na minha formação, a gente estuda também algumas coisas de bioenergética, por exemplo, né? Claro que a bioenergética é uma formação, né, gente? É bem ampla. Então, a gente traz alguns recursos da bioenergética que cabe a gente colocar dentro de uma sessão, por que não, né? Então, o que eu aprendi com você também foi, assim, mais um complemento, sabe? Tipo, ok, vamos lá, vamos... Né? O paciente chega muito ansioso, chega, sabe, completamente mental ali, não consegue nem falar direito. Então, vamos chegar, vamos respirar, né? Vamos se tocar, vamos fazer uma de 5 a 10 minutos, assim, é completamente suficiente para a pessoa já trazer essa presença, assim, para a sessão, né? Uhum. Então, recursos, assim, fundamentais. E para mim também, enquanto pessoal, né? Enquanto estou aqui no trabalho, né? Eu tenho um outro trabalho também que me exige muito estar atenta, né? No mental ali, na tela. Eu vejo que eu tô demais, né? Eu paro, vou pro chão, fico ali sentada, coloco as pernas para cima, né? Então, isso tudo também é um recurso para mim, assim, né? Essa é a melhor parte, né, Ju? A gente, como amantes do tema também, a gente usa pra gente várias coisas que a gente aprende para poder passar Uhum. para os outros, né? Enfim, isso que também é o campo somático, né? Eu preciso vivenciar aquilo. Só a partir do momento que eu sinto, eu consigo transpor, né? Compartilhar, né, o conhecimento a partir da vivência, né? E eu, Ju, se você pudesse, assim, lógico, sem dar nomes, nada, mas não sei se tinha algum paciente que você acompanhava com a psicoterapia no, Uhum. tradicional, que foi a sua formação, e aí a DMT veio depois, né, como uma pós. Então, talvez existiu algum paciente que pegou antes da sua formação em DMT e depois da DMT, e o quanto você viu de diferença, de repente colocar um exemplo de algo que a pessoa melhorou, enfim. Olha, eu dentro da Gestalt, a gente usa o corpo também, né? A diferença da DMT, que
a DMT ela também tem diferentes abordagens psicológicas, né? Como eu falei, a base delas são as teorias psicológicas. A minha é a Gestalt terapia, mas existem outras, Uhum. né? Então, dentro da Gestalt, eu já utilizava o corpo, mas de uma maneira muito diferente, né? Porque a metodologia da DMT existe uma estrutura que a gente segue, né? Então, na Gestalt não, assim, era uma coisa muito específica, que vou utilizar o corpo dentro da sessão. E dentro de uma sessão de DMT, a gente segue um protocolo, né? A gente segue Tá. ali o início, né? O meio e o fim. Enfim, desenvolvimento, enfim. Então, eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos que já estão acostumados comigo a envolver o corpo de alguma maneira, né, nas sessões. Quando eu trouxe a DMT, eu trouxe a DMT enquanto sessão, né? Então, a gente vai fazer uma sessão de DMT, que é completamente diferente de uma sessão não DMT, vamos dizer assim, né? Uhum. Uhum. Isso já está intrínseco, né? É uma coisa que já está aqui dentro, né? Mas de fato tem uma estrutura diferente, tem uma especificidade diferente. Então, assim, eu não sei te dizer, Nath, se os pacientes eles realmente notaram essa diferença, assim, né? De muito específica, porque também tá ali, tá junto, né? Eu consigo colocar junto ali dentro da Uhum. sessão. Né? Tá. Você está dizendo que os pacientes que você sempre acompanhou já tinha, né? Pela tua visão e pelos teus Sim, estudos, já tinha o corpo, de alguma forma, no processo sim, terapêutico, né, Ju? sim, com Tá. certeza, com Tá certeza. legal. E eu tô curiosa, que é esse protocolo que eu falei, ou não sei, alguma, né, o que que é, assim, a pessoa, eu chego ali no seu consultório para ficar, né, mais entendível para as pessoas. Eu chego, Claro. já faço com psicóloga, deixei a minha outra psicóloga e vou agora para uma psicóloga somática, que coloca o Uhum. corpo, e uma da DMT, que é de dança movimento. É, existe, né? Ai, vai colocar uma música, como assim, bem básico. O que que seria um Uhum. protocolo mais básico da DMT? Todo mundo quer saber, né, Nath? Como que funciona Na esse negócio da DMT? prática, é. Ou alguns exemplos, sabe? Uhum. Joai, tem isso, tem paciente que eu faço isso, para ficar um pouco mais claro para as pessoas entenderem. Tá, tá bom, vou tentar aqui Uhum, falar um pouquinho, né, de uma sessão e trazendo bem claro, gente, isso é um exemplo, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua especificidade, né? Não tem como a gente criar uma regra, uma estrutura rígida para isso, né? Mas basicamente eu converso, e tô falando da minha forma uhum, também, né? Eu falo com a pessoa, né? Eu explico um pouquinho como que é a minha forma de trabalho, a pessoa vai sentir também como é durante o processo, né, da sessão. Pergunto, faço uma breve anamnese, assim, para saber, né, como que é a rotina de trabalho, se toma medicamento, se teve algum sintoma, enfim, coisas relacionadas aos sintomas e a prática de vida da pessoa, né? Como que, enfim, como são as relações dela. uhum, E aí, Nath, é uma coisa muito do acontecer, sabe? Vai acontecendo, a pessoa vai falando, vai trazendo, né? É uma sessão muito de que o paciente traz a sua demanda e a gente vai encontrando formas de colocar ali, durante o desenvolvimento, né? O corpo, o movimento, a expressão, a arte, né? A gente usa recursos artísticos também, a música. uhum, Então, é só durante o processo que a gente vai conseguir incluir esses recursos para ampliar a percepção corporal da pessoa, né? uhum, E aí, durante esse processo, né, no fechamento, normalmente, não é regra, mas normalmente a gente vai para uma partilha verbal, né? Para como que foi, o que que você sentiu, se você teve algum insight ou não, né? Se você teve alguma percepção. A gente pode ir para escrita, né? Ou a gente pode simplesmente encerrar ali no corpo, né? Já tive pacientes também que a gente sentiu que não precisava verbalizar, sabe? Que era uma coisa, cara, eu preciso ficar aqui agora quietinha, só uhum. com isso aqui que eu vi.
sabe? Com esse movimento Integrando, né? que eu fiz, integrando, e o silêncio, né? É uma forma de integração também. Então, já tive pacientes que a gente encerrou a sessão, aí, só tô por aqui, você tá bem, né? Qualquer coisa, estamos aí. E foi suficiente, né? Então, desenhei mais ou menos assim, né? De como que funciona, Para né? A matar minha sessão do depoimento. curiosidade. Todo mundo fica curioso, né? Não, Se mas tem como que é? música, se não tem música. Música, pode não ter música, né? Assim, é uma coisa muito da sugestão também, né, Nática? É importante falar isso, assim. A gente não impõe nada, sabe? Tipo assim, vou fazer isso aqui com você. Vou fazer esse experimento com você. Não, a gente convida a pessoa, olha, a partir disso que você está falando, né? Vamos mover, vamos trazer uma experiência aqui. E a pessoa pode topar ou não, eu deixo bem livre, assim, olha, isso não é uma obrigação, a gente não tem que nada, né? Uhum. Então, é muito um convite para ampliação. Então, já tive pacientes que falaram, ai, Ju, agora eu não estou preparada, assim, nem sabe o que é, mas assim, ok, vamos no tempo, né? Vamos no fluxo também. Não é para ser violento e nem, né, mais uma coisa a se fazer, né? É Uhum. simplesmente uma ampliação de repertório, uma ampliação de olhar, Uhum. né? Então, Então, às é mais vezes, ou nem menos toda isso. sessão tenha um movimento ou uma dança, né, Ju? Depende muito do que aquele paciente está, Isso. né, tá aberto ali para aquele dia, né? Tá. Nath, teve paciente já que a gente passou a maior parte da sessão no chão, sabe? Uhum. Sempre que eu estava tão assim, ansiosa, avoada, precisando, confusa, cansada, com o corpo letárgico, né? Que a gente foi para o chão e a gente ficou ali, né? E ficou não necessariamente verbalizando, né? Ficou ali, eu posso ter coloquei uma música de fundo e fui guiando algumas coisas, né, para soltar o peso no chão. E Uhum. a sessão foi isso, sabe? Assim, foi só isso, mas foi o que a pessoa Tudo estava isso. precisando, sabe? Foi tudo isso, assim. É, tem uma coisa que a Isabel fala, eu não sei nem se ela tá aqui, se ela vai ver, mas se ela ver, ela vai rir. Que a gente fala assim, menos é mais, sabe? Quanto menos coisa a gente coloca ali na sessão, né? Porque às vezes também tem uma ansiedade do terapeuta de falar assim, eu preciso mostrar, né? Eu preciso colocar um monte de coisa, meus saberes, e vai enfiar um Uhum. monte de coisa. E às vezes isso é demais, assim, para a pessoa elaborar, né? Quando a gente mexe com o corpo, quando a gente trabalha com o corpo, às vezes é o mínimo que precisa para a pessoa aprofundar, para a pessoa conseguir entrar ali nos processos, né? Então foi suficiente ficar no chão durante 30 minutos, 20 minutos, né? Então é isso, depende muito de como a pessoa vai trazer, né? O que que ela precisa naquele momento, né? É maravilhoso isso que você colocou, né, Ju? Porque eu falo isso, eu até postei. Quando a gente fala de corpo, é sobre tempo e espaço, né? Porque o tempo da mente, tudo bem, quando a gente fala corpo, é corpo e mente juntos, né? Integrados, mas quando a gente tá ali, aquele primeiro gatilho, que é o da mente, é muito rápido. A gente quer rapidez, automatismo, respostas. E o tempo do corpo é outro, né? O tempo do sistema nervoso, o tempo do sentir, da sensopercepção. Então, muito legal você ter abordado que às vezes é aquilo, que não é só, né? A gente vê só isso. É muito. Imagina quanto processo deve ter vindo em uma hora da pessoa ali no chão, né? Tá me escutando, Ju? Pessoal, me deem um joinha se vocês estão me vendo, ou se foi só a Ju que caiu. Oi, 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 gente. Me parece que estou ao vivo ainda. Me ajudem. Eu travei ou só a Ju que travou? Se vocês puderem escrever aqui. Oi, gente. Alguém aí? Me disse se eu tô
travada, se foi só a Ju que caiu, gente. Travou para mim, tá bom. Só a Ju, tá bom, legal. Então vamos lá de novo. Vamos tentar, que eu acho que ainda tá salva. O importante é a gente também deixar salvo isso daqui, para depois as pessoas assistirem. Então, Ju, vou te chamar. Vamos ver se você entra. Voltei. Voltou dessa vez me vendo ou não? Não. Não. Gente, é Ai, isso para hoje, né, Ju? No dia do psicólogo, é isso que temos. O terapeuta que não tá vendo o paciente, gente. isso é uma questão, né, Não, para alguns. metaforicamente, Ju, é muito forte essa fala. Eu lembro que foi uma live com uma pessoa que ela falava, Hum, Nath, eu não tô te vendo. É muito louco, só essa palavra. Eu falava, você não tá me vendo? E aí eu fui para esse outro campo terapêutico. Eu falei, cara, a pessoa não tá me vendo. Aí eu fui pirando, que é muito forte isso, né? Que a gente tá falando de conexão, de teoria polivagal, pondo uma nerdeada em cima do tema, mas ah, a gente precisa ser visto, né? E, poxa, uma live que você não tá. É ruim para você, né, Ju? Imagina que foi ruim esse papo, assim, ruim, né? Mas mais é incômodo terrível. de você não me enxergar. E para Sim, mim também não ser exatamente. vista. É curioso isso, né, Nath, você tá falando, assim, só para problematizar um pouquinho mais. A gente entrar nessa seara também da especificidade de cada um, sabe? Porque eu já atendi paciente, a gente vai falando, vai vindo vários aqui, né? Sim. Vários exemplos. Eu já atendi um adolescente que ele tinha muita dificuldade de contato, muito, assim. E ele travava aquela configuração, né, de poltrona, uma na frente da outra. E ele simplesmente não conseguia falar. E assim, a gente vai com vários recursos, várias técnicas ali para falar, e ele não conseguia. Na época eu não conhecia DMT ainda. Mas eu falei, tá, como que é confortável para você, né? Pra gente tentar conversar. Enfim, ele falou, eu acho que se eu ficar virado para a parede. E É eu assim, ai isso. meu Deus do céu, eu não consegui ver esse menino. Tipo, aí eu consegui fazer com que a gente ficasse de lado, de frente para a parede, mas um do lado do outro, assim, né? Aí ele começou a partir dali, começou a falar, começou a ficar, né, mais solto e tudo mais. E aí, um belo dia, eu simplesmente esqueci, gente, de colocar a cadeira do lado. E ele tá que fala, a gente sentou um do lado, na frente do outro, se vendo, ele começou a falar, falar, falar. Aí, no meio da sessão, ele, caramba, a gente não tá mais na frente da parede, né? Eu falei, olha, Olha, isso é para falar, assim, que às vezes a gente precisa partir da onde o paciente está, sabe? Assim, ok, se é confortável esse momento, esse olhar um no olho do outro, vamos começar da onde é mais confortável, né? E aos pouquinhos ele vai se abrindo para essa regulação, para esse lugar, né, de mais conforto. Assim. Aí você me fez me lembrar desse paciente, né? Desse não, detalhe também, né? maravilhoso. Como que é. Maravilhoso, porque a gente está falando de conexões, a gente está falando de corpo, de sistema nervoso. E a gente tem outras formas de se conectar com os outros sentidos que não só os olhos, né? É lindo poder ser vista e poder olhar, mas se o sistema nervoso daquela pessoa também está precisando de um outro sentido para vincular como a tua voz e a tua presença, a tua pele, talvez foi aquilo que ajudou ele depois a te olhar, né? Então é muito louco isso, né, Hum, Ju? Mas a gente vai pirando em outros temas, né? Ainda é corpo, né? Ainda é movimento, essa mesmo que um movimento conexão. ocular, né? Mas é um Uhum. movimento. É, E, Ju, para a gente, uns 5, 8 minutinhos, eu sempre gosto de fazer pelo menos até uns 50 minutos de live. Uhum. Coloque o que você achar que seja necessário para você explicar mais da DMT, alguma coisa que você queira falar ou demonstrar, fique à vontade. Eu acho que eu consegui trazer, assim, gente, é muito vivencial, né? Estar em processo em DMT, a gente tenta explicar aqui, a gente tenta colocar, né, todos os benefícios em palavras,
Mas é como você falou, Nath, só vivendo e tendo a experiência para conseguir ter essa resposta, né? Por isso que é tão difícil se explicar Uhum. como é uma sessão de terapia, porque, assim, ninguém explica como é a sessão de terapia, assim, né? Ai, como é que é a sessão de terapia? Cara, eu sento lá e as coisas acontecem, né? Eu vou falando e a terapeuta traz também a percepção dela. Então, a DMT, ela é isso também, né? Então, a gente tem aí muitos materiais, quem quiser também, né, saber um pouquinho mais profundo o que é, Isso, né, de Ju. onde Quero que você veio. deixe sites, contatos da DMT e os seus também. Agora, você quer que eu fale agora? Sim, você ia até falar, né? Eu que te atropelei, desculpa, você ia falar. Não, Tem mais tranquilo. informações? Acho que você ia falar o nome de algum lugar ali. Eu dou muita referência do portal DMT, que é onde a gente fez a formação, né, com a Isabel. Vou Então, marcando aqui, portal. Portal Brasil DMT. É um site, né, Ju? Então, Tá. site, tem o Instagram dela também, do portal. Tem o meu Instagram, que tá aqui, né? julianamelina.dmt. Meu telefone também tá na bio, né? Também, lá na minha bio tem, acabei de Hum, lembrar, né, do site da DMT, falando como que é, né? Todo o processo de surgimento da DMT. Tem o meu contato também lá na bio. E tem também formulários, né, para quem se interessar e quiser entrar, né, em grupos terapêuticos. Eu estou planejando abrir um grupo online e um grupo presencial para quem é aqui de Brasília. E aí já tem lá, né, o formulário para quem tiver interesse também. E aí é só eba. entrar em contato. Ju, estarei em Brasília, dia 29 de setembro, para ficar uma semana na Chapada. Eu ia te avisar, mas depois eu vou te mandar mensagem. Então, estarei a primeira semana de outubro por aí, tá? De Legal, repente, se vamos você abrir ver. esse grupinho aí, puder abrir esse grupinho na primeira semana, eu participo. Legal, bacana, Nath. Vai ser E, uma honra te ter e e te Ju, ver também. você atende consultório em Brasília e online, é isso? Você tem um endereço presencial e online. Isso, eu atendo presencial. A maior parte dos meus atendimentos estão sendo online, mas por conta da procura mesmo, né? Se a pessoa vai me procurar querendo presencial, eu tenho também um espaço. Perfeito. Então, gente, no Insta da Ju, então que ela comentou, tem no link dela sobre a DMT, a dança movimento terapia, que leva para o site, que tem mais palavras explicando sobre o que é a dança movimento terapia, e tem as formas de atendimento da Ju, os grupos que ela faz e que ela está criando, e o contato para os atendimentos dela, sejam ali em Brasília presenciais, sejam online. Isso mesmo. Que mais, Ju? Acho que é isso, né? Assim, não sei, acho que a gente podia trazer um pouquinho de corpo agora, né? Só pra gente finalizar, assim, Vamos? com o corpo, né? A gente, igual eu te falei, assim, a gente fala fala do corpo, mas cadê o corpo, né? Vamos trazer um pouquinho, assim, só pra gente convidar também quem tá assistindo, né? De trazer essa presença. O que que você acha? Bora, tô aqui já esfregando uma mãozinha na outra, já te falando o que eu tô fazendo, que você não tá me vendo. Tô aqui esquentando. Exatamente. Então tá, então vamos lá. Vou convidar todo mundo que está assistindo. Aqui para mim aparecem 4, 5 pessoas, né? A fechar um pouquinho os olhos, a encontrar aí uma posição confortável na cadeira. Vai se ajustando aí, né? Se tiver na cadeira, se tiver sentado, tudo bem também. Só vai fechando os olhos e vai percebendo aí como é que o seu corpo está chegando, como é que você está chegando agora, nesse momento, né? Finalizando aí toda essa conversa, integrando aí o que que a gente conversou, o que que mais fica registrado no corpo. Percebe aí como está a sua respiração. Percebe se tem
algum ajuste aí para você ir fazendo, para esse momento ficar mais confortável. E vai trazendo uma respiração bem profunda, soltando o ar bem devagar pela boca, esvaziando completamente seu corpo, a sua mente. Inspira, preenche bem os pulmões e vai soltando. Solta os ombros, solta o peso na cadeira. Se possível, sinta o chão. Inspire e solta. E agora a gente vai movendo o nosso pescoço, movimentos circulares, bem devagar. Percebendo se tem alguma tensão aí. Se tiver alguma tensão em algum lugar específico, pausa um pouquinho o movimento nesse lugar. Faz uma respiração profunda. Faz essa pausa. E vai pausando bem suave o movimento com o pescoço. E vamos começar aí a mover os nossos ombros para frente, para trás, para cima. Respira junto. A gente pode também inspirar e elevar os nossos ombros lá nas orelhas. Inspira, retém um pouquinho e solta o ar e solta os ombros. Mais uma vez, inspira e solta. Solta bem o ar, solta a voz. Mais uma vez, inspira lá em cima. E solta. Dá uma sacolejada aí, uma chacoalhada com o corpo. Faz qualquer outro movimento aí que seu corpo estiver pedindo. Seja espreguiçar, seja comprimir, seja se tocar. Vamos uns segundinhos aí para eu te ouvir. Só de girar os ombros e poder respirar já é renovador, né? Exatamente. E é isso, Márcia. Obrigada, Ju! Por essa oportunidade, por essa troca maravilhosa. Obrigada Foi por ótimo. essa palhinha. Adorei te ter aqui, conhecer um pouquinho mais da DMT. Pessoal, então lembrando aqui no Insta da Ju, já aproveita, quem gostou mais e quer mais palavras sobre o tema, entra no site Portal DMT Brasil, ou Portal Brasil DMT, né? Vai estar lá na bio da Ju. E também ela faz grupos e individual, atendimentos individuais. Então, entre em contato para saber um pouquinho mais, né? Na live é sempre mais enxuto, mas espero que os interessados consigam buscar ela. E lembrando, gente, a live está aqui e tá lá no YouTube, fica tudo gravadinho, que é mais fácil. Foi a quinta live.
é quinzenal, então tem todas as anteriores, tem de fáscia, tem de esquizoanálise, tem de yoga terapia, profissionais que vieram da área. E aguardem para a próxima, daqui 15 dias, mais um tema, mais um terapeuta aí somático chegando. Ju, mais uma vez, obrigada de coração. Obrigada, Nath. E a gente se vê, talvez, aí na primeira semaninha de outubro, tá bom? Tá bom, vou ficar aguardando sua presença aqui, vou adorar. Beijo, gente. Obrigada por todos vocês que entram, que saem, os que ficaram e os que vão assistir depois. Beijos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo.